Vamos lá, irmãos, para o nosso estudo. Vamos abrir em Lucas. Lucas 24. Versos 50 a 53. Lucas 24, versos 50 a 53. Tem outro texto base também, mas a gente vai ler no decorrer do estudo. E é Filipenses 2, 9 a 11. Mas vamos ler apenas esse Lucas 24. Vamos dar início. Lucas 24, 50 a 53. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Uma passagem que fala sobre a ascensão de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós queremos te agradecer pela liberdade que tu nos dá, Senhor. De livremente, sem nenhum impedimento, poder cá estar reunido em teu nome, diante da tua presença, da tua palavra, para meditar nela, para estudá-la, para louvar o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a tua bênção nesse momento, Senhor. Esse momento em que nós, o teu povo, iremos nos debruçar na tua palavra, meditar nela, estudá-la, procurar compreender ainda mais, crescer no nosso conhecimento, Senhor, da tua verdade. E é um fato, Senhor, que nada nós podemos fazer sem ti. Até mesmo, Senhor, necessitamos do Senhor, Pai, para sermos capazes de compreender e de entender, Senhor, a tua palavra. Como a tua palavra diz, ó Senhor, o teu Santo Espírito é o agente, Senhor, que ensina o teu povo, que conduz o teu povo, que guia o teu povo a toda a verdade. E em toda a verdade. Pedimos ao Senhor que tu nos seja favorável nesta manhã, como tem sido sempre ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa peregrinação. Ensina a tua palavra ao teu povo, Senhor. Fala ao nosso coração. Vai crescer na graça e no conhecimento. Nos conforma a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos andar e viver de maneira agradável a ti, Pai, à luz da tua verdade, à luz da tua palavra. Assim nós oramos, sendo eu plenamente convicto, consciente da nossa total e plena dependência do Senhor. Ajuda-nos a que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre a ascensão e exaltação de Cristo. Semana passada, de manhã, nós falamos sobre Cristo como sendo o eficaz sacrifício pelos nossos pecados, né? Fazendo ali um contraste com o sacrifício dos touros e bodes, dos animais que era feito na antiga aliança, e não poderia, de forma nenhuma, remover pecados. Mas o de Cristo foi eficaz, foi único, foi completamente suficiente para expiar o pecado do seu povo. À noite nós falamos sobre a ressurreição, o culto, né? Falamos sobre e trouxemos algumas evidências da ressurreição de Jesus. E hoje nós iremos falar sobre a ascensão de Cristo e a exaltação de Cristo. Mostrar aqui, historicamente, Cristo sendo elevado diante dos olhos dos seus discípulos aos céus,
bem como também a sua exaltação, a sua glorificação, e foi quando ele foi entronizado em um trono de glória, de onde reina, de onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo, ele é o eterno Filho de Deus, que deixou a glória do céu, nasceu de uma virgem e viveu uma vida perfeita na carne, isto é, como homem. Ele foi então pregado na cruz, de acordo com a eterna vontade de Deus. Ele levou os pecados do seu povo, sofreu a ira de Deus e morreu. No terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, demonstrando que ele era o Filho de Deus e que sua morte conquistou a salvação para o povo de Deus. 40 dias depois da sua ressurreição, Cristo subiu ao céu, onde está assentado à destra de Deus Pai e recebeu glória, honra e domínio sobre todos, como diz as Escrituras. Lá, na presença de Deus, ele representa seu povo e faz pedidos e petições especiais a Deus em seu favor. Ou seja, hoje, Cristo, assentado, entronizado à destra direita de Deus Pai, ele está exercendo o seu ofício sacerdotal, né? Ele é o nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a Escritura. Então ele intercede junto ao Pai em favor do seu povo. Então ele está lá como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos representa diante de Deus. A morte e ressurreição de Cristo são as duas grandes colunas da obra de Cristo. Sua ascensão e exaltação são a gloriosa culminação de tudo isso. Ou seja, a ascensão e exaltação de Cristo é a culminação, é a completude, é o término, é o acabamento da obra de Cristo. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe ao céu, então ele é entronizado, ele é glorificado, ele é exaltado, ele recebe todo o poder, glória, honra e domínio do seu próprio Pai para reinar sobre todas as nações. É como as Escrituras dizem, né? Quando ele aparece aos seus discípulos, ele diz: todo poder me é dado, nos céus, na terra. E, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. Ele recebe o poder, ele é exaltado à destra da majestade nas alturas. Então, em primeiro lugar, irmãos, rapidinho, ver aqui sobre a ascensão de Cristo. As Escrituras dizem, irmãos, que Cristo subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, na presença de muitas testemunhas oculares. Ou seja, assim como a ressurreição de Cristo, assim como Cristo ressuscitado, houve muitas testemunhas oculares, assim também ele subindo ao céu, sendo assunto ao céu, também foi um evento testemunhado, visto, presenciado por centenas de pessoas. Mas a ascensão de Cristo é um evento previsto também, assim como sua ressurreição. Previsto. Por exemplo, João 16, 28 diz assim: vim do Pai e entrei no mundo. Está falando da encarnação dele, né? Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então veja que a ascensão de Cristo já era predito pelo próprio Cristo, em que ele afirmava de que ele veio dele, do Pai, e que outra vez voltaria para lá. E aqui esse voltar para o Pai novamente, evidentemente, Jesus não está falando apenas de um retorno da sua alma, né? A alma vem de Deus. Quando o homem morre, o corpo vai à sepultura
O corpo volta para Deus que o deu. A alma volta para Deus que o deu. Mas ele está aprendendo aqui do seu retorno para o Pai em corpo em glória, ressuscitado e ressurreto. Falando claramente da sua ascensão. Nesse único verso, Jesus fala da sua glória eterna passada, da sua glória eterna e passada, né, antes da sua encarnação, sua encarnação presente e sua ascensão futura. Só nesse verso aqui está apontando para os três tempos, né? A sua glória eterna, no tempo passado, ele veio de lá. A sua encarnação presente, quando ele toma um corpo humano, assume a natureza humana, nasce de uma virgem, e da sua ascensão futura, de quando ele ressuscitaria dentre os mortos, passaria aquele período de 40 dias com os discípulos e seria assunto ao céu novamente. Voltaria para o céu agora como homem também, não apenas como Deus, mas também agora como corpo humano, como verdadeiramente homem. A ascensão de Cristo não é apenas um evento previsto, mas também um evento histórico em que houve testemunhas oculares. Atos 1, versículo 9 a 11, olha o que diz. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Veja, o viste subir. Ele subiu à vista deles. Isto é, um evento em que houve testemunhas oculares da sua assunção. E por que um evento histórico? Exatamente porque isso ocorreu dentro da história da humanidade. O livro de Atos, os irmãos não sabem, vai ficar sabendo agora, é o único livro no Novo Testamento que é de gênero literário histórico. Tem vários gêneros literários, não é? Profético, narrativo, como é no caso dos evangelhos. É um livro, o gênero literário narrativo, né? Evangelhos, é chamado de evangelhos. E também tem uma historicidade, né? Uma narrativa histórica. E Atos também é esse livro histórico no Novo Testamento, em que narra, descreve tanto a ressurreição de Cristo, né? A sua ascensão, testemunhas oculares, o cumprimento da promessa de Joel e o avanço do reino de Deus em todo o império no primeiro século. Chegando aos judeus, chegando aos gentios, chegando até os confins da terra, da época, o Evangelho. Então é um relato, a ascensão de Cristo não é apenas um evento previsto, né, dito por ele, profetizado, anunciado anteriormente, mas também histórico, ou seja, houve testemunhas oculares em que viram Cristo subindo diante dos seus olhos, sendo envolto em uma nuvem, sendo levado de volta ao céu. E não apenas esses testemunhos oculares, daqueles que presenciaram, mas houve manifestações extraordinárias, como, por exemplo, a aparição de anjos. Apareceu 2 anjos dizendo, varões galileus, por que vocês estão olhando aí para o céu aí, vendo esse Jesus aí? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí subindo, da mesma forma ele voltará e virá outra vez. Então Jesus ascende ao céu, irmãos. Lucas 24:51 diz que ele foi elevado para o céu. O texto que a gente leu, né? Ele foi elevado para o céu. Hebreus 4:14 diz que ele penetrou os céus. E que coisa? Lucas diz que ele foi elevado aos céus. Hebreus 4:14 diz que ele penetrou os céus. A ideia é que ele está chegando, né? Ele está entrando, ele está adentrando. Cristo penetrou todos os céus até alcançar o lugar mais alto, a própria presença de Deus.
Efésios 4:10 diz que ele subiu acima de todos os céus. Veja que coisa, céus no plural, né? A ideia de essa região atmosférica, né? A região galáctica, que é onde ficam as estrelas, o Sol, a Lua e os céus, né? A habitação de Deus. Para nós cristãos aqui, normalmente a gente tende a pensar em três céus, né? Essa região aqui atmosférica, a região onde ficam as estrelas, né? E a região onde é a habitação de Deus. Na cultura judaica, se cria que existia 7 céus. E que coisa, né? É como por 7 camadas, né? 7 partes. E aqui, em Efésios 4:10, é dito exatamente isso, que ele subiu acima de todos os céus. Ou seja, ele foi exatamente direto para a presença de Deus, onde Deus está, onde ele habita. Cristo ascendeu ao lugar mais alto de todos os céus. Em 1 Timóteo 3,16, diz que ele foi recebido na glória. Veja as linguagens que a Escritura emprega, né? Ele foi recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Cristo ascendeu à gloriosa morada de Deus. Em Marcos 16:19, diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então veja as linguagens, as expressões que as Escrituras empregam para esse evento de Cristo. Penetrou os céus, subiu acima de todos os céus, foi recebido na glória, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Tudo linguagem que aponta para e que comprova, né, testifica da ascensão de Cristo, não apenas como um evento pré-anunciado, como também um evento histórico e comprovado biblicamente. Matthew Henry, irmãos, escreve sobre isso dizendo o seguinte: ele teve não somente uma admissão, mas uma entrada gloriosa em seu reino. Cristo não foi apenas admitido no céu, mas ele adentrou, ele chegou lá de maneira gloriosa. Você lembra do Salmo 24? Vê aí, Valdir, pra gente. Salmo 24. Levantai, ó portas, né? Levantai os céus e portais eternos. Para que quê? Para que entre o Rei da Glória. Vê aí, Valdir, pra gente. Amigo, irmãos, de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Desconsiderado o Senhor, a bênção da Deus. Ao olhar a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais da terra. Aqui entra o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais da terra. Aqui entra o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele não apenas é admitido, ele não apenas chega de maneira desapercebida e normal e comum, mas a sua chegada é um evento glorioso do céu dos céus. Ele é recebido com glórias, com honra, com louvores, com adoração.
Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí onde pergunta, quem é este, o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Este é o Cristo ressuscitado. Cristo, tendo subido, assentou-se à direita de Deus. Não há lugar de maior exaltação do que a mão direita de Deus, o lugar do seu favor e autoridade. Em João 14, 28, diz que ele foi para o Pai. João 14, 28, ele foi para o Pai. Cristo retornou ao seu maior amor, aquele por quem ele fez essa obra, essa grande obra de redenção, o Pai. Ele havia agradado o Pai em todas as coisas e agora ele voltou para casa com aprovação, sem reserva de seu Pai. Em João 6,62, em uma indagação, dá a entender muito claramente que ele voltaria para o lugar de onde ele tinha vindo. Muito claramente. São duas coisas ensinadas nesse texto aqui. Primeiro, a glória eterna do Filho antes da sua encarnação. E segundo, o retorno do Filho ao seu antigo estado exaltado, dessa vez não apenas como Deus, mas como Deus, homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele foi assunto e foi exaltado à destra do Pai nas alturas. Estava lendo esses dias, essa semana, Apocalipse. Capítulo 5, né? Traz essa ideia também do Cristo vencedor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele vai descrever que viu um cordeiro, como que tivesse sido morto, né? E se pega o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Então todos se prostram diante do cordeiro, cada um com a harpa, taças de ouro. Então é entoado um novo cântico, dizendo, versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Versículo 12, novamente expressão de adoração. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e glória e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então veja que debaixo da vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, houve grande festa no céu, porque ele é aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Porque através da sua morte ele comprou para Deus povos de toda raça, tribo, língua e nação, e os fez reinos, sacerdote para sempre. Então, irmãos, a chegada de Cristo nos céus foi uma chegada triunfante, gloriosa, cheia de exultação e de alegria. Ele venceu em favor do seu povo e cumpriu perfeitamente a vontade do seu Pai. Portanto, foi recebido no céu e assentou-se à destra da majestade. Segundo lugar, irmãos, a exaltação de Cristo. Vimos a ascensão,
as expressões que a Bíblia emprega para descrever esse evento. Agora vamos ver a exaltação de Cristo. A Bíblia ensina, irmãos, que Jesus não apenas ascendeu ao céu, mas que também foi exaltado à posição de mais alta honra e autoridade, à destra de Deus. É exatamente importante perceber que essa exaltação não foi uma experiência nova ou estranha para o Filho de Deus, porque ele já veio de lá, né? As Escrituras ensinam claramente que foi glorificado junto ao Pai e compartilhou dessa glória antes do mundo existir. Por exemplo, João 17,5 diz exatamente isso, em sua oração sacerdotal. A singularidade do retorno do Filho, a exaltação à destra de Deus nessa altura, repousa exatamente nisto. Aquele que agora é exaltado à destra do Pai é tanto Deus como homem. Essa é a diferença para a glória passada de Cristo com a glória futura dele. No caso, agora presente, né? Porque ele já foi glorificado. Qual é a diferença? A diferença é que a glória passada dele, antes da sua encarnação, ele era glorificado apenas como Deus, né? Mas depois que ele encarna, morre, ressuscita e é assunto ao céu, ele agora é glorificado não apenas como Deus, mas como Deus homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então imagine isso, que existe um como nós, seres humanos, homem, verdadeiramente homem, está exatamente nesse momento sentado à destra de Deus Pai nas alturas. Como nosso representante, como nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias e nem fim. Essa é a diferença, essa é a singularidade e a diferença da exaltação e glorificação de Cristo, antes da sua encarnação e depois da sua ressurreição. Encarnação e ressurreição, consequentemente, né? É que ele agora é exaltado à destra do Pai, tanto como Deus como homem. Não apenas como Deus mais. Na encarnação, o Filho se despojou das honras e direitos, embora não da essência. Ok? Quando Jesus encarna, ele não está deixando a sua divindade. Ele não está deixando de ser Deus, certo? Ele apenas está abrindo mão ou despojando-se das honras e dos direitos, dos privilégios de ser Deus, assumindo a forma humana. Ele continua sendo essencialmente Deus, sua plenitude. Ele apenas está se despojando dos direitos da sua divindade. Ele tomou sobre si nossa humanidade e foi obediente à vontade do Pai, até o ponto da morte na cruz. Por essa razão, ele ganhou o direito de se assentar à direita de Deus. Aquele que foi coroado de glória e honra no próprio trono de Deus é Deus e homem ao mesmo tempo. O exaltado Salvador e Rei é um com Deus e um com o seu povo. Ele é Deus de Deus e homem de homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é um com Deus, o Pai, e ele é um com os homens, com o seu povo. O único ser em toda a criação, irmãos, em toda a história, que é portador das duas naturezas, não é? Ele é plenamente Deus e plenamente homem. A exaltação de Cristo é também um evento pré-anunciado, como sendo uma recompensa por sofrer pelos pecados do seu povo. Isaías 53, versículo 12, versículo 13 e 14, diz exatamente isso. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha aí dizendo. Como pasmaram muitos à vista dele,
pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso aqui é uma profecia que, de maneira sistemática, está sendo descrita logo após a sua morte, né? Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ele, né, recebeu nossos pecados e morreu por ele. E aqui, quando chega no versículo 13 e 14 do capítulo 50, acho que capítulo 52 de Isaías, né? Deixa eu conferir aqui, não sei se eu anotei errado. É, 52, versículo 13 e 14. Diz isso. Sobre a sua exaltação, né? Uma profecia que fala sobre a sua exaltação. Ele procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime, apontando para a sua exaltação e entronização. Outra profecia agora é Isaías 53, 10 a 12. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Está falando de que aqui? Da morte de Cristo. Ao Senhor, ao Pai, a Javé, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Estão falando aqui no versículo 10 da sua morte, do que ele sofreu, da sua oferta pelo pecado do seu povo e da bem-sucedido plano, quando executado, né? Bem-sucedido em sua execução. Porque ele verá a sua prosperidade, a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11 também aponta para isso. Olha o que diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esse texto nos ensina que, como resultado da sua obediência, o Filho ressuscitaria e viveria para sempre. Ele prolongará os seus dias, diz o texto. E a ele seria dado uma descendência espiritual. Ele verá a sua posteridade. E a vontade de Deus, ou o prazer, iria prosperar perfeitamente através dele. O Messias sofreria até o mais profundo do seu ser, física, emocional, mental e espiritualmente. No entanto, como resultado da sua angústia, muitos seriam justificados e ele ficaria satisfeito com a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? É tanto salvação dos pecadores, pelos quais ele morreu, como também a sua exaltação à destra do Pai nas alturas. A exaltação e a recompensa de Deus seria o fruto da obediência do Messias até a morte, mesmo a morte na cruz. As referências à distribuição de porções e à divisão do espólio retratam o Calvário como uma grande conquista ou vitória militar. Cristo, o vencedor, recebe os despojos da sua vitória. Então a linguagem aqui é como uma linguagem militar de guerra, né? Ele venceu, então ele despoja. Ele recebe os despojos, a recompensa pela sua vitória na batalha. Outro texto, irmãos, que fala sobre a exaltação de Cristo é Filipenses 2, versículos 6 a 11, né? Encontra-se uma das passagens mais importantes em toda a Escritura sobre a humilhação e exaltação do Filho de Deus. Deixa eu ler aqui apenas do versículo 9 a 11. Versículo 6 a 8 fala da sua humilhação. Versículo 9 a 11 fala da sua exaltação. Deixa eu ler aqui a parte que fala da sua exaltação. Versículo 9 a 11 diz assim: pelo que também
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a expressão pelo que também é importante aí no texto. Deus exaltou Jesus acima de todo nome por causa de ou devido à sua submissão voluntária a Deus, que ele demonstrou em sua encarnação, obediência e morte expiatória. Em sua ascensão ao céu, o Filho de Deus e o Filho do homem ocupou o lugar que ele possuía antes da fundação do mundo. Ele é exaltado não apenas pelo direito divino, mas também como recompensa por sua perfeita obediência como um verdadeiro homem. Isso é glorioso, né? Ele é exaltado não apenas pelo direito divino dele, ele é Deus, mas também como recompensa por sua perfeita obediência como um homem. A expressão acima de todo nome refere-se ao estado exaltado do Filho sobre todo ser criado no céu e na terra. Esse texto transmite duas grandes verdades, irmãos. Primeiro, Cristo é digno de toda honra, glória e submissão. Se ele é este que a Bíblia descreve ser, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, segue-se consequentemente pela sua exaltação e por aquilo que ele é, que ele é digno, irmãos, de toda honra. Ele é digno de toda a glória, ele é digno de toda a submissão, de toda a obediência, de todo o louvor. Segundo lugar, está chegando o dia em que toda a criação reconhecerá e confirmará Cristo como Senhor. É exatamente o que o texto de Filipenses diz, né? E Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, está chegando este dia em que toda a criação reconhecerá, e não apenas reconhecerá, confirmará, confessará com sua língua, com sua boca, com seus lábios, que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, não há escapatória, né? Se você o reconhecer e o confirmar aqui nesta vida, este dia aqui será um dia de grande alegria para você. Porque já é algo que você já reconheceu, você já confessou, você já o adorava, você já o bendizia, você já o louvava, em reconhecimento daquilo que ele é, aquilo que ele fez em seu favor. Mas não se engane, se você não reconhecer e não confirmará, não confirmar ou não confessá-lo aqui nesta vida, naquele grande dia você confessará ele, ainda que você não queira. Os seus joelhos serão dobrados diante da sua presença. A sua língua confessará a Cristo. Não tem como escapar, irmãos. Mas isso será feito com muita dor, muito sofrimento e angústia da sua parte, né? Porque enquanto em vida você o negou, você o rejeitou, você não o confessou, você não o adorou, você não o reconheceu. Mas naquele grande dia você reconhecerá ele. Você se dobrará perante ele. Você confessará ele, queira você ou não. Queira você ou não. Cristo é seu Senhor, queira você ou não. Ainda que você não reconheça ele aqui. Ainda que você não se curve diante dele aqui. Ainda que você não adore ele aqui. Mas naquele grande dia você fará tudo isso. Mas isso será doloroso para você. Isso será humilhante para você. Isso será angustiante. Isso será sofredor para você. Causará sofrimento para você.
porque isso será feito contra a sua vontade. Você será humilhado debaixo da potente mão do Senhor. Então não é muito melhor a gente confessar Ele aqui agora, reconhecê-lo, adorá-lo, louvá-lo, crer, submeter, honrar, glorificá-lo, alegre, voluntariamente, prazerosamente e servi-lo, porque naquele grande dia, adorá-lo mais uma vez será um motivo de grande alegria, diante agora, literalmente, da sua presença. Será um momento de grande alegria. Para aqueles que aqui nesta vida já reconhece, já adora, já louva, já obedece, já honra, já glorifica, já confessa com os seus lábios a fé em Jesus Cristo para a vida e salvação. Mas para aqueles que não confessam, aquele grande dia será um dia de grande vergonha, de grande angústia e de sofrimento. Porque será um dia de grande humilhação diante do Senhor. Qual dia falar? Quando a gente separa o homem Se curve, né? Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda. Então imagine aí, homens poderosos ao longo da história da humanidade. Hitler, Stalin, esses ditadores que já morreram e praticaram barbaridade no mundo, né? Homens ricos, como José, Lula, né? Bolsonaro, Donald Trump, os poderosos do mundo, do passado, do presente, aqueles que ainda surgirão no futuro. Imagine todos esses homens, diante dos quais o mundo se curvava praticamente, né? Agora, de maneira humilhante, se prostrando diante do Rei da Glória, confessando e adorando e afirmando: Jesus é Senhor. Imagina isso, né? Que cena inesquecível, né? E gloriosa que será. Uns fará isso alegremente, com todo o prazer da sua alma, mas outros fará isso tristemente. Serão curvados e humilhados. Como o Valdir aí destacou, né, nesses filmes épicos, quando os inimigos são conquistados, né? Simplesmente eles chegam e se curvam diante do rei. São humilhados. Sabe? E vocês acham que ele faz aquilo porque eles querem? Por alegria e prazer e por honra ao rei? Não. Eles estão sendo curvados de maneira humilhante diante do rei. Está sendo anunciada a sua derrota, sua humilhação, sua fraqueza. Assim também serão humilhados os inimigos de Cristo dentro daquele grande dia, que não se reconciliaram com ele o quanto antes, que não lhe adoraram, não lhe serviram alegremente e voluntariamente. Para terminar, irmãos, apenas um texto, Hebreus 1:3, diz que ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Cristo é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha aí, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele então foi exaltado à direita da majestade nas alturas, a exaltação de Cristo. A expressão majestade nas alturas é uma referência a Deus e sua grandeza. O fato de Cristo ter sentado à destra de Deus demonstra que ele recebeu o lugar de maior honra e favor, um lugar e patente de igualdade
com Deus. Um lugar de igualdade com Deus, de honra, de autoridade e de poder. E a Bíblia diz que é de lá que ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos de acordo com o Evangelho. Como aqueles anjos falaram, aqueles homens galileus que testemunharam Cristo vindo ao céu. Da mesma maneira que você os viste ir, ele há de voltar. Então, meus irmãos, Jesus, ele vai voltar. Voltar não mais como um cordeiro para ser morto, mas voltar como um leão para devorar. Para destruir seus inimigos. Para resgatar e tomar para si o povo que ele resgatou com o seu próprio sangue, para viver com ele para todo sempre. E trazer justiça e juízo contra aqueles que se mantiverem endurecidos em seu pecado e não reconhecerem como sendo o Senhor, Deus e Salvador do homem, aqui em vida. Então, quanto antes, quanto a vida, enquanto você respira, se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Se arrependendo dos seus pecados, crendo pela fé somente em Jesus Cristo para a vida e salvação. Como sendo suficiente aquilo que ele é, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e aquilo que ele fez em favor dos pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados, como sendo algo completamente suficiente e eficaz para a expiação dos seus pecados. E não somente isso, ele morreu, mas também que ele ressuscitou. Para a sua justificação, garantindo o seu perdão e a sua salvação. Creia nele. Confie em Cristo. Porque esse mesmo Cristo que morreu, ele é o mesmo que ressuscitou, que foi assunto ao céu, está à destra de Deus nas alturas, e onde há para julgar os vivos e os mortos. Esse mesmo Cristo voltará para julgar as nações, diante do qual todos nós que estamos aqui esta manhã um dia estaremos. Mas o que há de ser este dia para você? Dia de alegria ou dia de tristeza? Dia de glória e triunfo ou dia de destruição e humilhação? O que há de ser esse dia para você? Porque querendo você ou não, Cristo é Senhor e você há de confessá-lo. E você há de se curvar diante dele. Seja aqui, neste mundo, e portanto você será salvo, ou seja lá, portanto você será humilhado e condenado. Você irá se curvar perante ele. Sua boca o confessará como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.